Desde o dia que eu vi essa cena aqui, eu não consigo parar de pensar nisso. E assim, gente, eu não tô falando sobre a Virgínia, eu tô falando sobre as pessoas. Porque é uma coisa que eu me questiono, né? O que leva uma pessoa em um ambiente que seria de descontração, de alegria, de diversão, né? O que leva uma pessoa a gastar a sua energia, o seu tempo para direcionar, né, uma raiva, uma revolta, um sentimento ruim, né, para uma pessoa que não faz parte da sua vida, nem sabe que você existe, que não interfere em nada a sua vida. E antes que vocês entendam errado, esse vídeo não é uma defesa para Virgínia. Esse vídeo é uma reflexão sobre o nosso comportamento humano. O quanto muitas vezes a gente pode estar projetando no outro ou na situação o que na verdade é interno nosso. A psicologia nos ensina que a intensidade da nossa reação nem sempre fala sobre o que aconteceu, né? Sobre a pessoa, mas sim sobre o que aquilo ou, né, alguém desperta dentro da gente. Então, essa mesma cena, por exemplo, né, ou até mesmo caso, vamos aí a Virgínia, ela pode despertar sentimentos diferentes em cada um. Então, um pode sentir raiva, o outro pode sentir inveja, o outro pode sentir admiração, o outro pode sentir, sabe, nojo. Enfim, gente, o que vai mudar é o significado que você atribui àquela pessoa ou àquela situação. Então, vocês já pararam para pensar, né, sobre o que aquilo, né, aquela pessoa que você não gosta, ou quando uma situação acontece, te incomoda, o que na verdade aquilo representa para você? Existe uma frase na psicologia muito interessante que fala assim: nós não reagimos aos acontecimentos, nós reagimos à interpretação que fazemos deles. E essa interpretação, ela não surge do nada, ela é construída pela nossa história, então pela nossa experiência, pelos nossos valores, pelas nossas crenças, pelos nossos medos, frustrações, pelas nossas feridas emocionais, né? Então muitas vezes os acontecimentos ou aquela pessoa é um gatilho emocional. E aí a gente não enxerga o mundo de uma maneira objetiva. A gente enxerga o mundo pela lente da nossa própria história. E aí entra um conceito também muito interessante da psicologia, que é a projeção. Nem tudo que a gente enxerga no outro está realmente no outro. Às vezes a gente está enxergando nós mesmos, nossos desejos, nossas frustrações, nossos conflitos, nossas inseguranças, nossas feridas, né, nossos traumas. Eu não tô falando, gente, que toda crítica seja uma projeção, mas assim, vale a pena um questionamento para trazer consciência, autoconhecimento, né? Então assim, por que aquela pessoa ou aquela situação desperta uma emoção tão intensa dentro de mim? Eu tenho certeza que você já passou por alguma situação na vida, ou passa às vezes, né, por determinadas situações que te geram um sentimento, sabe, de revolta, de tristeza, de mágoa, né? Então assim, por quê? Por que aquilo, né, desperta esse sentimento dentro de mim? Né? Então assim, será que isso não está conectado com um conflito interno meu? Sabe? Com uma frustração minha? Então assim, sempre vale essa reflexão. Até mesmo, gente, para não jogar no outro, que não tem nada a ver com isso, né? Questões que são suas, conflitos que são seus, né? Feridas internas que ainda estão abertas, mas que o outro não tem nada a ver com isso e você acaba jogando isso, né, para o outro e ferindo o outro também, né? Porque já dizia o ditado, né? Pessoas feridas ferem, pessoas magoadas magoam. Então, para trazer essa consciência. E dentro dessa situação tem um outro aspecto muito importante, que é a questão do grupo,
né, do comportamento coletivo. Porque quando a gente está em grupo, muitas vezes a gente faz coisas que nós não faríamos, né, se a gente estivéssemos sozinhos. Então, quando a gente está em grupo, as emoções se espalham, a indignação se espalha, a empolgação se espalha, a vaia se espalha, o grupo cria uma sensação de pertencimento. E muitas vezes, né, as pessoas acabam entrando no movimento sem refletir muito bem sobre o que está acontecendo, sabe? Só repete, só vai na onda. E aí tem um filme muito legal, gente, que fala sobre isso. Eu falei, vai na onda, né? Lembrei. É um filme muito interessante que se chama A Onda. E eles fazem esse movimento, né? A onda. Muito interessante. Nossa, para quem gosta desse tipo de reflexão, né? De comportamento coletivo. Gente, é legal, tá? Vale muito a pena assistir. E aí a pergunta, né? A reflexão mais relevante não seria, por que vaiaram a Virgínia? Mas sim, porque determinadas pessoas, muitas vezes você nem conhece essas pessoas, né? Ou às vezes pessoas do seu convívio que umas pessoas gostam, mas você não gosta. Ou determinadas situações, porque eu sempre gosto de trazer, gente, a reflexão pro nosso dia, sabe? Pra nossa vivência, sabe? Pra trazer essa consciência mesmo no seu dia a dia. Então, assim, por que determinadas pessoas, por que determinadas situações despertam emoções tão intensas dentro da gente, sabe? Porque existem coisas que a gente para pra pensar e fala, gente, mas não tem relevância, né? Vamos supor, né? Igual o caso da Virgínia, né? O que tipo de relevância a Virgínia tem na minha vida, por exemplo? Nenhuma. Sabe, quando eu falo isso, gente, eu não tô desmerecendo ela, mas é no sentido, assim, de que maneira ela interfere na minha vida pra eu sentir tanta raiva, pra eu sentir uma emoção tão intensa, sabe? Nada. Então, peraí. Tem alguma coisa aí, sabe? Alguma coisa esse sentimento tá querendo me dizer. Porque quando uma pessoa desconhecida ocupa, né, um espaço emocional tão grande assim na minha mente, é porque tem alguma coisa ali que merece ser observado. E independente da sua opinião sobre a Virgínia, porque como eu falei, eu não tô aqui para falar sobre ela, eu tô aqui pra gente falar sobre consciência, sobre autoconhecimento, né? Então a reflexão que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é que muitas vezes as pessoas, as situações funcionam como um espelho, funcionam como um gatilho emocional. Você tá enxergando partes que são suas no outro e na situação. Então o autoconhecimento, gente, começa justamente aí. Quando você começa a perguntar o porquê que isso despertou essa emoção em mim, né? O que isso ou aquela pessoa ou aquele comportamento desperta em mim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa reflexão. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu joinha. Também comente, gente, sobre o que vocês pensam sobre isso, né? Vamos refletir juntos sobre o nosso comportamento e o autoconhecimento faz a gente evoluir sempre, até porque a gente tá aqui na Terra, né? Para isso. Senão ninguém estaria aqui, a gente estaria num planeta muito mais evoluído.